Bom, em primeiro lugar, eu vou agradecê-lo, né? Essa iniciativa que nós estamos fazendo já é uma iniciativa internacional. A gente está tentando puxar aqui no Brasil, mas infelizmente a gente ainda tem bastante resistência por parte dos pesquisadores, dos autores, dos acadêmicos de forma geral, sobre conhecer um pouco mais, né, sobre as pesquisas, sobre os autores, da onde que vem o ponto de vista, porque a gente tem uma formatação tão fechada nos materiais acadêmicos que Sim, a gente não sabe quem é a pessoa, o know-how, mesmo tendo um currículo, não sabe o que ela está falando, e é muito bacana você ter concordado em participar com a gente aqui, se expor, né, um pouquinho, colocar a sua visão, e eu vou começar pedindo que eu peço para todo mundo se apresentar, né? Fale um pouco sobre você, quem é você, com que sua formação, com que você trabalha. tá certo. Eu sou o Alan Pierre Chaves Rocha. Academicamente, eu sou mestre em Direitos Difusos e Coletivo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bacana. Sou aluno do doutorado atualmente de Direitos Difusos e Coletivo também da PUC de São Paulo. Então você é meu amigo, é filho da PUC agora. Ah, da PUC também. Você é de lá também? Eu sou filha da PUC agora. Eu sou maquinzista, mas agora eu sou filha da PUC. Que legal. Sempre conversas boas. Profissionalmente, eu sou membro do Ministério Público aqui do Estado do Pará, sou promotor de justiça. Ocupo atualmente o cargo de titular da Promotoria de Justiça de Combate à Improbidade, aqui em Marabá. Bacana. E esse artigo que você publicou foi resultante do seu mestrado já? Isso. Na verdade, o artigo era um dos requisitos, né, para obtenção do título de mestre, tinham que ter 2 artigos publicados, e eu tentei conciliar com um tema que eu trabalho no dia a dia, embora não era especificamente o objeto da minha pesquisa da dissertação do mestrado, onde eu trato da responsabilidade civil das mineradoras em caso de desastres ambientais, mas era um tema que eu achava muito atual, relevante e interessante para a pesquisa, né, porque é referente aos direitos difusos e coletivos, e eu tinha uma aplicação prática aqui na Promotoria de Justiça, né, já que a nossa promotoria é justamente da defesa da probidade administrativa. Então o tema é bem ligado à minha atuação prática. Bacana. Você lida justamente na sua prática diária, na sua profissão, já com improbidade. Isso, nós tivemos uma experiência muito interessante aqui, em um inquérito civil em que a gente apurava ato de improbidade administrativa, a gente conseguiu fazer um acordo de não persecução civil e tomar o compromisso junto ao município de, a partir do próximo ano, implementar o compliance aqui com as licitações, ser um dos requisitos para a habilitação ao processo de licitação pelos concorrentes, de que elas tenham um programa de integridade e compliance, isso nas licitações de engenharia no valor superior a 5 milhões e as demais licitações em valores superior a 2 milhões, que são praticamente quase todas as licitações aqui do município, elas abrangem esses valores altos, sabe? Então, vamos ter uma implementação prática do que foi pesquisado durante o artigo científico. Bacana. Não, isso é bem interessante você trazer, que é essa conversa, essa implementação daquilo que se estuda, né, no âmbito acadêmico, é inclusive um dos grandes requerimentos dos organismos internacionais, que nós pesquisadores consigamos promover, né, essa integração entre o conhecimento acadêmico e a sociedade enquanto prática. E interessante também essa questão do, não interessante, mas só necessária, do compliance quando a gente fala na esfera pública e de pessoas interessadas nisso, porque eu não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo que ainda parece que não, mas existe uma resistência e uma certa dificuldade quando você fala no controle. Eu queria entender um pouco mais qual é o seu ponto de vista a partir disso. Inclusive, nós abordamos na pesquisa aí que há realmente uma resistência, inclusive, de alguma parte da doutrina, né, de que o compliance ele deveria ser aplicado somente a empresas privadas, mas não na administração pública. E o fundamento seria que a administração pública ela já tem o controle interno, né, que é feito pelas controladorias, e o controle externo feito pelo Tribunal de Contas e Ministério Público. Nós estamos sensíveis a esse entendimento, mas ousamos divergir porque entendemos que o compliance ele é um instrumento a mais, é um instrumento de prevenção a possíveis desvios de condutas, irregularidades, ilicitudes. O compliance, quando bem aplicado, inclusive, ele vai trazer eficiência, economicidade para as contratações do poder público. Uhum.
Já tem, né, recentemente, falando, não recentemente, eu acho que eu vejo estudos sobre o compliance na administração pública, pelo menos no âmbito acadêmico, já fazem uns 5, 6 anos. Mas eu tenho E percebido que o interesse dessa nova geração, você é novo, então acho que você vai ter bastante tempo para atuar, mas mas eu tenho visto o interesse da nova geração em efetivar mesmo esses é como você falou, é mais uma ferramenta para que a gente tenha, né, formas não de combater, mas de prevenir já essa improbidade. isso, justamente, ele é um elemento a mais, é um instrumento a mais, quando bem implementado, vai ajudar a alcançar os resultados que devem ser obtidos pela administração pública, que seria a economia dos gastos públicos, a prevenção de condutas ilícitas e, a nosso ver, é um instrumento atual, né? Embora nos Estados Unidos já venha sendo aplicado desde a década de 70 e tenha se intensificado no ano de 88, de 1988, com as fraudes financeiras que foram descobertas, mas é um instituto que no Brasil mesmo foi ganhar força a partir da Lava Jato, né? Quando ganhou notoriedade, conhecimento público e interesse da comunidade acadêmica e profissional também pela realmente efetiva aplicação do compliance como uma forma de evitar desvio de condutas ilícitas, atos de improbidade administrativa, corrupção e outra série de desvios de finalidade da administração pública. Eu percebi, né, essa semana mesmo eu estava conversando com uma aluna, sobre a força que a Lava Jato teve, e o meu questionamento seria: essa força foi pela ação ou pela exposição? Porque eu vejo que a exposição que foi feita, né, midiática, não é que a sociedade tenha se mobilizado de uma forma maior, mas principalmente os organismos internacionais, que colocou o Brasil, ainda mais com as empresas que foram envolvidas, colocou, tinham muitos negócios internacionais, e aí colocou em dúvida, né, a credibilidade do nosso, não só das organizações privadas, mas do nosso sistema legal como um todo, ou da nossa eficiência legal, né, melhor dizendo. Existem questionamentos recentes, inclusive, da Operação Lava Jato, mas, ao meu ver, foi uma operação que era necessária. Foi interessante para a administração. Acho que a gente começa a viver uma nova era a partir da Lava Jato, né, onde realmente, como você mencionou, chamou a atenção dos organismos internacionais. Só que, infelizmente, por mexer com muito poder econômico e poder político, é natural que surjam esses questionamentos, que surjam possíveis resistências aos próprios resultados que foram apresentados pela operação. Mas, a nosso ver, era necessário, sim. Eu acho que a própria administração pública, ela passa a vivenciar uma nova era, inclusive com os institutos de governança corporativa, integridade e compliance, na prevenção de desvio de condutas. Então, isso foi um dos resultados positivos que a Operação Lava Jato trouxe para a nação. Uhum. É bem interessante, né, porque, assim, ações que parecem, né, que, como você falou, houve muito questionamento, como foi feito, mas foram ações que desencadearam uma nova mentalidade, uma nova atenção. Então, até mesmo você ter interesse como profissional da área, como atuante em desenvolver isso em um programa de mestrado. Agora, no doutorado, você está continuando com a mesma linha? Como que você está? Minha pesquisa atual do doutorado é o conflito de interesse entre o direito do minerador, direito de mineração no país, e o projeto de reforma agrária, quando a coincidência da área de pesquisa minerária e a área de implantação do programa de reforma agrária. E é também atual, relevante, e aqui no estado do Pará há muita implantação também, porque aqui é um dos principais berços brasileiros do direito minerário e também de reforma agrária, né? Tinha muito conflito agrário na região. Então a gente resolveu conciliar esses dois interesses e ver qual a tendência jurisprudencial, a tendência doutrinária e como se pode ser feito a solução de possíveis conflitos existentes entre esses interesses. Bacana. Eu conheço, eu participo de um grupo de pesquisa aí, da Universidade Federal, principalmente nos prejuízos causados aos ribeirinhos. Então, a gente participou de um projeto de extensão, onde estava trabalhando com os efeitos do mercúrio, que é jogado na água, e as doenças, as patologias, principalmente as patologias de transtornos mentais. Então, a gente tem bastante colegas, né, que pesquisam dentro do projeto de extensão esses efeitos das mineradoras,
E realmente é um desafio. Alguns deles já sofreram algumas ameaças básicas. É, também impera muito o poder econômico aqui na região. Você vai pesquisar um campo desse, né, de mineração e acaba atraindo muita atenção e o estado do Pará quente ainda tem muita resistência ao cumprimento da legislação, ao cumprimento das obrigações básicas dos cidadãos. Então você tem realmente essa resistência, mas é muito interessante a pesquisa. Eu desde já parabenizo, né? Eu vejo que vai haver muito resultado positivo para a população dessa pesquisa. Eu acho que esse trabalho que a gente faz, porque como você fala assim, quando a gente vê pessoas como você, que atua, né, que é uma figura pública, que atua no cumprimento dessa lei, em tal tempo todo, numa área que é tão. São poucas pessoas mesmo que conseguem enfrentar, porque você tem que ter pulso firme, né, para encarar essas temáticas, né? Então, ele sai da compliance, que já é um tema que tem resistência, porque você é como se você antevesse uma solução para normatizar, para legalizar, para deixar moralmente o correto, Sim. aquilo que de fato é. E agora no doutorado você vai mexer em coisas mais desafiadoras ainda. Eu acho que já é da essência mesmo do Ministério Público, né, do promotor de justiça, ter que enfrentar essas problemáticas, né, mas a gente está sempre se colocando à disposição para tentar solucionar da melhor forma possível, né. É verdade. Já nos colocamos à disposição desde já, se você precisar de alguma colaboração com a pesquisa, seja de material, seja de logística, já Por segurança. também estamos à disposição, tá bom? Porque teve alguns dados que nós coletamos, a professora, você era bom você ir lá. Eu falei, olha, rapaz, Agora, a publicação, eu estou com um leve receio. e a questão do mercúrio aqui, principalmente, ela advinda mais da mineração ilegal, né? Não seria a mineração legal das grandes empresas, são mais pequenos garimpeiros, grupo de garimpeiros sem autorização do poder público que fazem essa extração e usam o mercúrio, né, no processamento do produto da lavra. Mas é um dos problemas também que a gente enfrenta aqui no Pará, né? Não na minha área especificamente, né, que a minha área atualmente é de combate à improbidade, mas eu vejo os colegas, principalmente do Ministério Público Federal, eles têm enfrentado essa problemática. E causam, né? A gente ainda, né, enquanto seres humanos, eu percebo que a gente ainda, em um contexto geral, a gente peca por questões de ordem moral, ética, desde a época de Platão, Aristóteles, aquelas virtudes humanas que eram tratadas por Hermes, por muitos outros, são os nossos problemas atuais. É muito engraçado ver como na E, roda da evolução a gente parece que ficou, parece que o cérebro primitivo do egoísmo, do não pensar nos resultados, de ficar olhando, né, sempre, até mesmo a questão econômica do não ter limite, é uma coisa muito engraçada enquanto seres humanos. verdade. A gente desenvolve tecnologicamente, mas parece que a personalidade do ser humano não tem evoluído na mesma proporção, né, ao Na longo mesma dele. É muito engraçado isso. A gente que está no tempo todo refletindo, né? Você terminou do mestrado, já engatou aí no doutorado, a gente está o tempo todo, além da sua profissão que exige essa pesquisa, a minha também, né? Exige essa reflexão, mas a gente volta e é impossível não se pegar e pensar sempre na mesma coisa, porque você estuda, você pode ir para Kant, para Spinoza, para Foucault, para Descartes, para Platão, para Aristóteles, você pode pegar a renca de pensadores que você quiser, a loucura de Kant buscando a razão, você vai cair sempre nas mesmas bases. Qual é a improbidade administrativa, né? É, Como seria o mundo se as pessoas fizessem o que tem que fazer da forma certa? isso. Como seria, né? E parece que é muito engraçado isso. Eu viro e mexe, me pego pensando, falo, gente, que loucura. Você vai estudar territórios, você vai parar na mesma coisa, biopolítica, você para na mesma coisa. É tudo uma manifestação primitiva muito grande, né? Parece que, como você falou, evolui a tecnologia,
e não evolui a cabeça humana. Verdade. A gente observa isso realmente, e eu acho que tudo está na conduta do ser humano, né? Se a gente conseguir pesquisar e melhorar a conduta do ser humano, a gente tem resultados mais produtivos para a sociedade, né? Para a evolução humana em si. E nem que seja adotando modelos igual você fez com compliance, que é um dos modelos de controle, né? De controle das ações, controle prévio das ações. Talvez essa seja a nossa missão. Verdade. Bom, eu vou ter que encerrar, ficaria conversando um tempão. Você percebe que eu falo muito, né? Ontem a gente fez uma live e tinha 2 convidados, só que eram 2 mulheres, eu e mais uma, e um homem. Aí terminou a live, a única observação foi: você tem que deixar o Bruno falar. Coitado do Bruno. Quer deixar a entrevista dinâmica, né? As 2 mulheres e o homem ficou retraído. Mas que bom, eu fico feliz, né? Aí só para complementar em relação ao compliance aqui, o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Defesa do Patrimônio, né, que é a sede em Belém, na capital, ela pretende estender esse modelo para todo o estado, né, para que seja adotado em todos os municípios e também junto ao estado, o governo do estado do Pará. Então, a gente iniciou por aqui, mas a gente vai estender aí, com o apoio do Centro de Apoio Operacional para todo o estado. E Quem sabe vira espero que nacional. seja no futuro. Exatamente. Quem sabe não vira nacional, que é Verdade. realmente uma preocupação notória. Eu agradeço, tá, desde já o convite, fico muito honrado de participar, principalmente pela notoriedade e a seriedade da revista Núcleo do Conhecimento, e estamos à disposição para o que precisarem. Você também, Alan. Estamos na PUC toda semana, quando você estiver por aqui. Então, você fica onde lá? Eu estou na comunicação e semiótica. Ah, certo. Vou procurar para a gente conversar lá sobre um pouquinho mais sobre os problemas da vida. Tá certo. Precisando de qualquer coisa aqui da Núcleo, precisando de qualquer coisa de São Paulo, fica Agradeço. à disposição aqui da gente, pesquisa tudo. A gente tem bastante amigos que trabalham aqui também. Que E legal. a gente está à disposição. Igualmente. Fique com Deus, tá? Você e Tá? toda a sua Você também, Alan. Obrigada.